Bom, vamos direto ao ponto. A explicação de hoje mergulha de cabeça em uma das eras mais, digamos, contraditórias e complexas da história brasileira. A gente vai olhar bem de perto para o período entre 1968 e 1974, que apresenta uma dualidade fascinante. Com base nos documentos e análises históricas, nossa ideia aqui é equilibrar de forma bem objetiva duas realidades que aconteciam exatamente ao mesmo tempo. Por um lado, um cenário de repressão política severa, e pelo outro, um período de expansão econômica incrivelmente rápida. O nosso objetivo hoje é entender como o país funcionava sob essas duas forças gigantes e opostas, navegando pelos fatos documentados da época. Olha só um detalhe muito curioso sobre essa citação. 14 de dezembro de 1968 foi literalmente o dia seguinte à decretação do famigerado Ato Institucional número 5, o famoso AI-5. Se a gente olhar rápido, parece só uma previsão do tempo, indicando ventos fortes, né? Mas os historiadores mostram que isso foi uma sacada genial dos jornalistas do Jornal do Brasil. Como a censura oficial já tinha entrado em campo com tudo, a imprensa começou a usar essas coisas do dia a dia, tipo metáforas de meteorologia, para driblar as regras do regime. Era um jeito de mandar um recado claro para a população sobre qual era o verdadeiro clima político do país. Seção 1. O endurecimento do AI-5. Então, o AI-5 realmente marcou o início de uma repressão sistemática. E a velocidade com que os direitos políticos foram desmantelados logo no comecinho de 1969 impressiona. As fontes mostram que só em janeiro daquele ano, mais de 40 deputados foram cassados. A maioria era do MDB, claro. Mas teve gente da própria base do governo, a Arena, rodando também. Logo na sequência, vieram os atos institucionais 6 e 7, que mudaram o judiciário e o legislativo de ponta a ponta. O AI-6 reestruturou o Supremo Tribunal Federal e definiu que civis enquadrados na Lei de Segurança Nacional iam ser julgados pela Justiça Militar. Já o AI-7 simplesmente suspendeu as eleições no país até novembro de 1970. Basicamente, era a consolidação total do regime. Agora, com a imprensa tradicional sem muito espaço de manobra, a criação de novas vozes virou uma urgência. E é aí que, em junho de 1969, a gente vê o boom da imprensa alternativa. O símbolo máximo disso, sem dúvida, foi o Pasquim, que ficou super popular com personagens como a icônica Graúna, do cartunista Enfield. O Pasquim misturava a política com o comportamento e usava o humor e a sátira como armas potentíssimas para contestar as ações do governo militar e a própria censura. E aí a gente chega no segundo semestre de 69 e o cenário fica bem caótico. A tensão, que já estava altíssima, sofre um abalo institucional enorme quando o presidente Costa e Silva tem uma trombose cerebral em agosto. O vice-presidente dele, o civil Pedro Aleixo, é impedido de assumir pelos próprios ministros militares. O resultado, uma junta militar com membros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica toma as rédeas. Dias depois desse vácuo no poder, a oposição entra em cena com uma das ações mais ousadas do período, o sequestro do embaixador norte-americano. Seção 2. Resistência e luta armada. A oposição deixou de ser só uma resistência política ou jornalística e partiu direto para uma luta armada urbana. O sequestro do embaixador foi um grande ponto de virada nessa história. Aqui, a gente observa a chegada ao México de parte dos presos políticos que foram libertados nessa troca. A Ação Libertadora Nacional, a ALN, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, foram bem diretos nas exigências para soltar o Charles Elbrick. Eles queriam que um manifesto fosse publicado na grande imprensa e que 15 presos políticos fossem soltos. O governo acabou cedendo, libertou o embaixador e mandou os prisioneiros para o exterior, sob pena de banimento. O importante aqui é entender como o Brasil se dividiu entre duas grandes forças que operavam meio que nas sombras. De um lado, a gente tem o Estado, criando um sistema de inteligência e repressão super complexo e coordenado. O Código foi oficializado em 69 para captura e interrogatório, recebendo apoio direto dos Centros de Inteligência das Forças Armadas. Do outro lado da moeda, os grupos guerrilheiros iam se estruturando cada vez mais. Organizações como a ALN, fundada por Carlos Marighella, e a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, do ex-capitão Carlos Lamarca, lideravam a Frente Armada. É exatamente por conta dessa dinâmica violenta que os estudiosos chamam essa época de os anos de chumbo. Vamos para a seção 3, o milagre econômico. Mas olha, essa instabilidade política toda não conta a história inteira, a gente precisa olhar para a outra metade da equação. Durante o governo do general Emílio Garrastazu Médici, a economia do Brasil entrou num ritmo de prosperidade que era simplesmente fora do comum. Os números dessa época são difíceis de ignorar e, segundo o economista Wilson Cano, o país teve taxas de crescimento do produto interno bruto e da indústria de transformação que foram absolutamente extraordinárias. A taxa de investimento e o emprego dispararam e a inflação caiu. Foi justamente essa explosão produtiva que fez a época ganhar o famoso apelido de milagre brasileiro.
Mas como a gente alcançou esse crescimento na prática? Grande parte dessa arquitetura econômica foi desenhada pelo ministro da Fazenda da época, o Antônio Delfim Neto. A estratégia dele envolvia expandir pesadamente as empresas estatais, tipo a Petrobras e a Vale do Rio Doce, e criar novas instituições, como o Banco Nacional de Habitação. Agora, tem um detalhe absolutamente crucial aí. Quase toda essa modernização foi financiada conectando o Brasil ao mercado internacional. Ou seja, gerou uma dependência altíssima de empréstimos e, consequentemente, da dívida externa. E como a gente pode imaginar, essa estratégia trazia um risco gigantesco. Ficar dependente de capital de fora deixava o país vulnerável a qualquer tropeço da economia global. E esse tropeço veio com tudo na forma do primeiro choque do petróleo, em outubro de 1973, quando a OPEP aumentou os preços do petróleo no mercado internacional em absurdos 400%, aquela vulnerabilidade toda da nossa expansão bancada por dívidas ficou clara para todo mundo. O modelo simplesmente não tinha como se sustentar num mundo onde dinheiro e combustível, de repente, deixaram de ser baratos. Seção 4. O custo do crescimento. E aí a gente entra num debate super importante entre historiadores e economistas. No fim das contas, quem realmente se beneficiou dessa época? O acadêmico Francisco de Oliveira chama esse modelo de modernização conservadora, porque o avanço trouxe efeitos colaterais bem profundos. A riqueza não foi dividida de um jeito igualitário, muito pelo contrário. Houve uma concentração de renda fortíssima. Para segurar a inflação, o governo congelou os salários, que cresciam bem menos do que a produtividade dos trabalhadores. Os sindicatos sofreram intervenção direta do Estado para barrar qualquer tipo de demanda trabalhista. E áreas vitais como saúde e educação pública ficaram a ver navios, sem o investimento necessário. Na prática, a grande massa da população acabou escanteada das decisões e dos frutos desse processo econômico. E, por fim, a seção 5, propaganda e ufanismo. Ao mesmo tempo em que a riqueza ficava na mão de poucos e a oposição era calada, o governo montou uma máquina de comunicação impressionante para cultivar um patriotismo levado ao extremo, o famoso ufanismo. E nada mostra isso melhor do que o ano de 1970. A conquista do tricampeonato mundial de futebol gerou uma euforia nacional gigantesca. Músicas como Pra Frente Brasil tocavam sem parar, e slogans do tipo "Ninguém segura este país" estavam em toda parte. Junto com isso, teve uma expansão brutal das telecomunicações, principalmente da televisão, com muito apoio estatal. Segundo o historiador Carlos Fico, isso formava uma farsa super bem estruturada. A propaganda na TV criava a ilusão de que o Brasil estava realizando todo o seu potencial, e isso mascarava habilmente a censura e a repressão que rolava nos porões. Em 1973, o próprio presidente Médici deu uma declaração que resume perfeitamente o que passava na cabeça de quem estava no comando no auge dessa era. Ele disse que sentiu o país marchar em paz quando assistia à TV. Com a oposição praticamente sufocada e a economia entregando dados estatísticos brilhantes, o regime achava que tinha chegado ao sucesso absoluto. Os telejornais, que sofriam uma censura rígida, só mostravam um lado do progresso, servindo, nas palavras do presidente, como um verdadeiro tranquilizante para o país. O que nos traz ao fechamento dessa nossa análise. Quando a gente estuda esse período de 68 a 74, esse é o grande debate histórico que sempre volta à tona. Sim, a infraestrutura do país cresceu demais, estradas cortaram o Brasil e a indústria decolou. Mas tudo isso aconteceu debaixo da sombra do medo de uma censura implacável e sem direitos políticos básicos. A provocação que os textos deixam para a gente pensar é exatamente essa. Será que dá para medir o desenvolvimento real e a modernização de um país sem levar em conta como a riqueza é dividida e, principalmente, a liberdade de quem vive lá? É uma reflexão forte sobre as marcas e as bases que a gente construiu nesse capítulo tão complexo da nossa história. Muito obrigado por acompanhar essa explicação de hoje